da quarta aula do nosso curso, agora aprendendo um pouquinho melhor sobre estrutura básica de dados em JavaScript. Vou explicar algumas que existem, eu já pincelei nas aulas passadas algumas, agora eu vou explicar de uma forma geral as principais que vocês possam utilizar. Não, como eu falei, é uma estrutura básica, porque a estrutura de dados é complexo. Existem estruturas de dados complexas que eu não vou tentar pegar aqui nessa aula, porque é uma aula muito de início ainda sobre programação. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre estruturas de dados básicas para vocês conseguirem trabalhar de diversas formas. A primeira estrutura de dados que eu quero apresentar para vocês é a string. Bem simples, é uma estrutura de dados onde você escreve um texto dentro dela. Beleza? Simples, string. Show. Porém, eu posso também aglutinar outras variáveis dentro da string. Isso é uma característica da string. E a string tem várias funções que vêm dentro dela, depois eu posso citar algumas. Mas, por exemplo, eu poderia ter outra variável. String 2, beleza. E aqui eu falo, ó, é string mais a string 2, que é outra variável. Pronto, string 1 e string 2. Então, nesse caso, eu aglutinei uma variável com a outra variável. A string, ela permite fazer isso, tá? E a string, ela também tem algumas funções interessantes dentro dela, onde você pode selecionar o char dela. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu só quero pegar o primeiro caractere dela. Ela vai me dar o S, que é o primeiro caractere dela. Então, a string, isso daí é um conceito que vem lá de C, onde a string é um conjunto de chars, e o char é uma variável, a menor variável que tem para número, tipo, para texto. Então, o char é o único dígito, enquanto a string é uma junção de chars. É importante esse conceito. Também tem algumas funções específicas do JavaScript que vêm junto com as strings, né? Mas não vou entrar em todos os detalhes delas agora. Então, isso é uma string. Essa estrutura de dados é muito importante. Agora, vamos para a parte de inteiros. Isso daqui é um inteiro. Isso é um inteiro. 0 é um inteiro. 1 é um inteiro. E você pode somar inteiros. 1 mais 3 inteiros. Você pode multiplicar, né? Você pode falar, ó, faz uma função complexa aqui, multiplica por 10. Beleza. Um inteiro é assim. Porém, se eu coloco um ponto depois e começo a utilizar casas decimais, ele deixa de ser um inteiro e vira um float. O JavaScript, ele não tem você não tem como tipificar fortemente. É uma linguagem com tipificação fraca, porque você não consegue definir os tipos. No TypeScript você consegue, no JavaScript não. Por isso que quando você soma, se eu estiver somando um float com um inteiro, ele ainda vai me dar um float. Porque eu somo inteiro com float, ele me dá float. Porém, se tudo é inteiro, então ele me dá o inteiro, né? Mas mesmo que eu utilize float, eu tenho algumas funções também, como toFixed, que eu consigo definir quantas casas decimais eu quero. Por exemplo, eu defini que eu só quero uma casa decimal. E quando eu faço isso, isso vira uma string. Isso daqui vira uma string. Esse é um dos exemplos de funções que tem quando eu trabalho com números. Muito utilizada também. Agora vamos para uma outra estrutura de dados, que é o booleano. O JavaScript, ele trabalha com booleano. Algumas linguagens não trabalham com booleano, daí você tem que utilizar parte de números, 0 ou 1, né? O true é o 1 e o 0 é o false, né? Então, booleano é bem simples, é true ou false, né? Não tem muito mistério. Então, bem simples, e no final, uma verificação de string, por exemplo,
isso vira true ou false também. E isso também, na condicional, você utiliza tudo como booleano, né? Então, é bem interessante isso. Agora, eu vou mostrar um pouco mais de estruturas mais complexas, como eu já tinha mostrado na aula anterior, sobre estruturas de objetos. Esse daqui é uma estrutura que a gente consegue colocar propriedades nesse objeto, entre outros objetos dentro dele. Então eu poderia colocar um encadeamento de objetos dentro dele. E aí eu consigo acessar o objeto que eu quero por meio de ponto. Object.key. Mas eu ainda posso utilizar um interrogação .key2 se existisse um outro objeto dentro dessa key2, mas não existe. Então ele não vai me dar erro, ele vai me dar um undefined. Se eu não coloco isso daqui, ele me dá erro de console. Olha, não estourou erro, mas isso não pode, tá? Mas se eu fizer isso, ele me dá erro. Pronto, ele me dá erro. Mas se eu coloco aqui interrogação, ele não me dá erro. Ele só dá undefined. Beleza? São algumas coisas práticas que você poupa muito trabalho no seu dia a dia. Em vez de ficar validando se o objeto existe ou não, você faz o ponto de interrogação, ele facilita. Então, esse é um objeto JSON. É um objeto que você recebe de comunicação JSON, que são objetos. Para você trabalhar no JavaScript, tudo é objeto. No JavaScript, muitas coisas são objetos, digo, no JavaScript, e as principais estruturas que você trabalha vendo na internet é tudo objeto, tá? Faltou mais uma estrutura de dados que é simples, mas que é muito importante, que é o array. E você pode trabalhar com um array de objetos. Então, mas vou começar com um array de números. Então aqui eu poderia ter um array de números, e aqui, nesse array, eu tenho algumas propriedades interessantes, por exemplo, length. Eu posso ver qual o tamanho do meu array, né? Eu posso fazer um for variable.length e mais. Console log variable i. Eu posso printar cada uma das do conteúdo do meu array, fazendo um for dentro do meu array. Então o array é muito utilizado. Porém, o JavaScript me permite fazer uma coisa que em outras linguagens não me permitem, né, tão facilmente. Mas o JavaScript eu posso fazer o 1, 2, 3 e 4 sendo um inteiro, e aqui sendo um objeto. E aqui, na hora que eu printar, ele vai printar certo. Ele vai me printar o objeto. Então é muito interessante. E aqui posso fazer estruturas complexas. Por exemplo, aqui eu poderia ter um objeto 2. Aí tem um objeto que daí vem. Beleza. Aí eu vou adentrando nas complexidades que eu posso criar, misturando array com objetos, né? Strings aqui no meio, eu poderia ter uma string aqui. O JavaScript me permite fazer isso, tá? Mas não é indicado, porque o indicado é você ter uma estrutura homogênea de dados. Eu estou mostrando até onde o JavaScript permite, tá? Então, basicamente a gente falou sobre booleanos, inteiros, floats, strings, chars eu comentei um pouco, objetos e arrays. São as principais estruturas de dados que existem, né? Então, no JavaScript também uma função é uma estrutura de dados. Então, eu posso printar uma função, né? Eu posso vir aqui e fazer isso também, ó. Printar uma função. Ele vai falar com uma função que não faz nada. Então, ele não me dá erro. Nem todas as linguagens você pode fazer isso. Então, o JavaScript ele permite uma mobilidade muito grande.
No TypeScript já é um pouco mais complexo fazer isso, porque você tem que definir a estrutura de dados, definir os tipos. Aqui você tem essa possibilidade de você escrever o que você quiser, tá? Não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu respondo pessoalmente cada uma delas. E espero vocês na próxima aula do nosso curso. Valeu, pessoal!